Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor, nosso Deus esteja com todos vocês. Eu quero aproveitar este momento oportuno para compartilhar um pouco com os irmãos que estão me acompanhando e que no futuro vão me acompanhar. Eu acho que é muito interessante vocês me conhecerem, vocês saberem quem eu sou, o que eu acredito, e também é essencial que vocês conheçam um pouco do meu testemunho de vida, como que eu conheci o Senhor Jesus. E para dar o pontapé inicial, né, irmãos, nesse novo canal, eu acho que é muito interessante que vocês conheçam um pouco da minha história, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos o meu testemunho e eu creio que a minha história, que a minha vida pode mudar a sua, mediante a graça de Deus. Mas para iniciar, contando um pouquinho a respeito do meu testemunho, como que eu conheci o Senhor Jesus, eu quero aqui ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo João, que se encontra no capítulo de número 15, versículo de número 16. Diz assim: Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós passamos a segui-lo, é importante nós sabermos que não somos nós que vamos até Deus, mas o próprio Deus que vem até nós, conforme está escrito. Não foram nós que escolhemos Deus, foi Deus que nos escolheu. E é muito importante, irmãos, nós termos em mente que nosso coração, a nossa mente, ela é inclinada para baixo, ela é inclinada para a terra. Nós, por nós mesmos, não temos força suficiente para buscar a Deus. Não temos graça, porque nós somos um povo caído, nós somos de um coração corrupto que negligencia a Deus a todos os momentos. Então, se Deus não vier até nós, é impossível nós irmos até Ele, porque nós não temos força para buscar as coisas espirituais, porque essas coisas em nossos corações não nos interessam. Nós nos interessamos apenas com aquilo que vemos, que é terreno. Portanto, é necessário que o Senhor Jesus ele vá até nós. E o Senhor Jesus ele pode ir de muitas maneiras até nós. Ele pode entregar um simples panfleto. Você pode estar numa rua, no trânsito, ouvir um hino, um louvor, e Deus pode falar com você. Você pode sentir a inspiração de Deus para ir à igreja, ou até mesmo para ler a palavra, ou para pesquisar algum vídeo. Enfim, Deus tem muitas formas de ir até o seu povo. Nós não devemos colocar Deus em uma caixinha, pensando que Ele atua apenas pelos nossos meios, ou pelos meios que nós imaginamos. Deus ele atua de muitas maneiras. Até mesmo uma simples frase em um outdoor, Deus pode falar com alguém. E comigo não foi diferente, irmãos. O próprio Deus, ele veio até mim. O próprio Deus, ele foi até a minha casa. Irmãos, eu me converti quando eu tinha 16 anos, na minha adolescência. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não venho de um lar cristão, eu não venho de uma família cristã. Eu fui criado, ensinado nos ensinos católicos. Cheguei a fazer catequese, cheguei a fazer crisma, me batizei também quando era criança. Mas, irmãos, eu me lembro que eu tinha 16 anos, sim, 16 anos quando eu me converti ao Senhor, como eu falei. Mas, irmãos, a minha vida não tinha sentido. Eu não tinha alegria na minha vida. Eu vim de um lar muito complicado. Meu pai e minha mãe brigavam muito. Meu pai também, um homem muito duro, um homem que bebia muito também. Enfim, eu cresci em um lar
muito difícil, irmãos. Um lar muito complicado. Um lar que não tinha alegria, que não trazia a verdadeira palavra, que não cumpria a verdadeira palavra de família. Era mais um campo de guerra do que uma família, irmãos. Mas eu tive sim um amor dos meus pais, eles me ensinaram no caminho correto a se seguir, né? Mas meu lar não era feliz, irmãos. Eu não tinha felicidade. E eu me lembro que eu era adolescente e havia um vazio na minha alma. Eu não conseguia encontrar algum sentido. Existia um vazio que nada preenchia a minha alma. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, até tentei, mas essas coisas não me traziam alegria, irmãos. Porque eu achava que a vida era aquilo que eu via, né? Brigas, discussões, contendas. E teve um dia, irmãos, que minha mãe estava passando por um problema espiritual, eu creio. E a minha mãe, ela estava começando a ver uma criança, estava sendo perturbada, eu acredito hoje, por um espírito. E ela tinha sonhos com uma criança e essa criança aterrorizava minha mãe. Minha mãe tinha medo de ficar sozinha na sua casa, né? E minha mãe ficava aterrorizada, amedrontada, não tinha paz, não conseguia dormir, brigava muito com meu pai semelhantemente. Mas minha mãe passou por uns dias, semanas até meses, em que ela ficara muito perturbada em espírito. E eu lembro que minha mãe recebeu muitos convites. Ela recebeu convite para ir para a Ubanda, ela recebeu convite para ir ao Espiritismo, ela recebeu muitos convites e ela até marcava de ir, né? Ela até marcava com as suas amigas que iria, mas algo acontecia e não dava certo. Ela não ia para esse evento, né? Para esse local. Sempre alguma coisa acontecia. E então uma vizinha nossa, né? Da nossa casa, ela falou assim: olha, Cida, por que você não convida essa missionária, né? O nome dela era Irmã Lourdes. Por que você não convida ela para ir à sua casa, para fazer uma oração, né? Por que você não convida ela? E minha mãe ali na sua simplicidade, né? Ela convidou essa mulher e essa mulher ela foi até lá em casa, né? Ela era crente, ela era irmã em Cristo. E eu me lembro quando ela foi lá em casa o primeiro dia, né? Eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos. E eu me lembro que minha mãe me acordou, era uma segunda-feira de manhã. Minha mãe me acordou e falou: ó, se arruma porque tá vindo uma mulher aí e ela vai orar aqui em casa pra tá tudo arrumado, né? E aí eu fui me arrumar com a minha irmã, né? E eu me lembro de uma palavra que eu disse, nunca sairá do meu coração. Eu estava num banheiro com a minha irmã escovando os dentes. E eu falei pra ela: nossa, por que que a mãe chamou essa mulher? Eu vou começar a dar risada, ela vai começar a orar, ela vai começar a falar de Deus. Eu não tô interessado em Deus. Eu vou começar a dar risada. E minha irmã, claro, né, minha irmã, ela tinha 20 e poucos anos, ela me repreendeu, né? Enfim. E nós fomos lá para o quarto da minha mãe, né? E ficou nós reunidos lá. Ela começou a pregar e também ela orou, né? E ela orou por cada um. Ela orou pelo meu pai não estava presente, mas ela orou pelo meu pai. Ela orou pela minha irmã e ela orou por mim e, consequentemente, orou pela minha mãe, né? E aí, Deus usou ela para revelar, para fazer algumas profecias. E eu me lembro de algo muito específico, dois algos muito específicos. Foi minha irmã estava desempregada há muito tempo, ela estava procurando emprego e ela não conseguia. E aí essa mulher, usada por Deus, ela tinha dito que minha irmã, ela iria conseguir um emprego, né? Ela iria conseguir trabalhar ainda naquela semana. E para minha mãe, ela disse que o meu pai, Deus estaria amolecendo o coração do meu pai e que ele iria dar dinheiro à minha mãe sem ela pedir, porque minha mãe tem problema de saúde, às vezes
tinha que pedir dinheiro para o meu pai, na sua ignorância, às vezes não emprestava, enfim. E aí eu ouvi aquelas coisas, né? Eu fiquei, nossa, impossível isso aí. Eu fiquei incrédulo, irmãos, eu fiquei incrédulo. E os dias foram passando, né? No dia seguinte, parece que Deus criou todo um cenário para mostrar para mim que Ele existe. Então, no dia seguinte, irmãos, eu lembro que era de noite, uma terça-feira, e o telefone tocou. E eu fui atender o telefone e era um homem. E esse homem ele queria falar com a minha irmã, né? Passei o contato para ela. Minha irmã começou a conversar, marcou a entrevista, foi no dia seguinte e já foi contratada. Aí eu já fiquei, nossa, o que aquela mulher disse é verdade. O que aquela mulher disse é sincero, é verdadeiro. E aí, algo que me chocou muito, algo que me espantou muito, foi ver uma mudança no meu pai, né? Nos decorrer dos dias, o coração do meu pai, ele era um homem muito duro, tinha um coração de pedra. E, irmãos, eu tava subindo a escada da minha casa e eu vejo ele dando dinheiro para minha mãe, sem minha mãe nem pedir. E aquilo me instigou muito, aquilo me deixou muito curioso. Eu falei, nossa, mas essa mulher, ela falou coisas, ela tinha revelado muitas outras coisas também, né? Mas ela falou coisas que ninguém tinha contado para ela. Só a gente que era da família sabia. E eu citei 2 exemplos, mas é claro, ela citou outros, né? Ela citou outras revelações que Deus tinha feito. E tudo que ela disse aconteceu, né? Por meio de Deus. E aquilo me instigou muito, irmãos. Eu fiquei muito curioso. Fiquei muito curioso, né? E começou a despertar um interesse em meu coração. Começou a despertar um desejo no meu coração. E eu não conseguia decifrar, não conseguia entender que desejo que era esse, né? Ela começou a ir com mais frequência lá na minha casa. Ela fez uma campanha de 7 segundas-feiras. Ela começou a orar no nosso lar, 7 segundas-feiras. E cada segunda-feira que ela ia, ela trazia uma revelação, ou dava alguma profecia de algo que queria acontecer. E tudo, irmãos, tudo acontecia. Claro que ela falava por intermédio de Deus. E aquilo ali, irmãos, e engraçado que acontecia tudo na minha frente. Tudo acontecia diante dos meus olhos. E aquilo ali foi tocando meu coração, irmãos, de tal maneira, de tal forma, que eu senti uma chama no meu coração sendo acesa. Uma ardência, algo queimando no meu coração. E aí eu falei com a minha prima. Minha prima, ela tinha se convertido recentemente e ela começou a ir para a igreja, né? Então eu falei com a minha prima, falei, Vi, vamos à igreja, eu quero ir à igreja, eu quero ver como que é a igreja. Eu senti esse desejo no meu coração, irmãos. E aí a gente marcou um dia, né? E nós fomos, eu, minha prima, a mãe da minha prima e as nossas vizinhas que era crente, né? Irmãos, eu entrei ali no culto, eu não entendi nada, absolutamente nada que os irmãos estavam falando, o que estavam cantando, o que estavam pregando. Irmãos, eu não entendi absolutamente nada, absolutamente nada. Mas ali naquele dia, eu senti algo diferente. Irmãos, eu senti uma paz que é inexplicável. Eu senti uma alegria que eu nunca, irmãos, eu tinha sentido em toda a minha vida. Foi uma alegria tão prazerosa, uma alegria tão verdadeira, tão real, e aquilo tocou meu coração de tal maneira que preencheu todo aquele meu vazio que eu tinha na minha adolescência. Irmãos, foi uma sensação maravilhosa, uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. E ali eu comecei a ver, a notar que de fato Deus existe. E conforme eu li para os irmãos, é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que vai até nós. E o Senhor foi até mim. Ele foi até a minha casa. Ele me resgatou. Mesmo eu não sendo de um lar cristão,
Mesmo meus pais com problemas no seu relacionamento, mesmo com todos os problemas, irmãos, não tinha perspectiva alguma de ir para a igreja ou de conhecer a Deus, mas o próprio Deus, ele vai até nós, porque ele nos ama. E ali, irmãos, meu coração começou a incendiar, e eu sentia muito desejo de ir à casa de Deus, porque era ali que eu me sentia bem, era ali que eu tinha alegria, era ali que eu encontrava a minha paz. Enquanto o meu lar estava em turbulência, quando eu ia para a casa do Senhor, eu sentia uma grande alegria, uma grande alegria. Então, eu comecei a falar muito para minha prima: vamos no culto, vamos no culto, vamos no culto, vamos ao culto. Eu lembro que a gente ia aos cultos de terça-feira, né? E aí, minha prima às vezes não podia ir, e eu comecei a ir com a minha vizinha, né? Minha vizinha, ela cuidou de mim na fé. E eu comecei a ir para os cultos, irmãos. Eu lembro que eu ia jogar bola na terça-feira, eu ia para o treinamento, né? E quando o treinamento acabava, eu estava indo a caminho de casa, eu sentia a presença de Deus, eu sentia o meu coração ardendo em desejo em ir para a casa do Senhor. Então, o Senhor, ele vai em busca de nós. Eu sou testemunha disso, E eu quero compartilhar no próximo vídeo o restante final do meu testemunho, que você possa acompanhar e que possa ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe.